Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão da 18ª semana Rede Pedagógica Educação Integral. Gente, nós temos agora um minicurso, né? Na verdade, a última live interativa de um minicurso sensacional com a professora Viviane Louro, ela que é doutora em neurociências e professora da Universidade Federal de Pernambuco. Deixa eu ver se eu já encontro por aqui a professora Viviane Louro. Ela é sensacional, estuda, pesquisa, pratica a inclusão como poucos professores no Brasil. Ele estuda bastante profundamente, não é? O que seriam, né, as formas de inclusão, não é, das pessoas atípicas, né, das pessoas que precisam de uma abordagem diferenciada, e qual a educação, qual a modalidade, qual a tipologia de educação que é a mais inclusiva possível, como ir aperfeiçoando os modelos educacionais para democratizar o acesso e universalizar o acesso, para que todos possam usufruir da educação e se desenvolver à plenitude. Deixa eu ver se eu já encontro aqui a professora Viviane Louro. Nós estávamos agora no YouTube da Rede Pedagógica e daqui a pouco a Érica vai abrir aqui para vocês. Nós recebemos aqui hoje, eu não vou abrir, vou só mostrar a Érica que vai depois, né? Olha só, pessoal, o que nós recebemos aqui. A Érica vai abrir aqui com vocês, não vou dizer o que é, né? Só sei, ó, que o remetente foi o YouTube, veio de longe isso aqui, veio dos Estados Unidos para vocês, tá? Que fazem parte da Rede Pedagógica. Nós estávamos lá no canal da Rede Pedagógica no YouTube com o professor Demerval Saviani, autor de quase todos esses livros que eu mostrei aqui para vocês, uma grande referência em educação, em pedagogia, uma pessoa muito gentil, muito inteligente, um intelectual, ó, de mão cheia. Não vi aqui ainda a professora Viviane, deixa eu ver se eu encontro aqui. Acho que ela está comentando, né? Ah, pronto, já vi aqui. Não achei solicitação, mas vi aqui o comentário dela. Gente, não é? Ela está sempre na frente. É bem bacana aqui trocar ideias com a professora Viviane Louro. Tá escurinha a tela dela, né? Vamos ver se a tela vai abrir direitinho. Ei, Vivi. Tudo bem? Gente, eu sou abusado, chamando aqui a Viviane Louro, que é doutora, né, em neurociência, uma pessoa super experiente, eu chamando de Vivi, né? Pode chamar, eu prefiro. É um doce essa Viviane, né, gente? Gente, a Viviane Louro, ela é musicista também, estudou música. Eu gostaria até, Viviane, de começar tratando com você desse assunto, da música. Porque realmente a arte, a música são fundamentais em qualquer tipologia de escola integral, não é mesmo? Total, a arte, ela é fundamental para o desenvolvimento do ser humano, né? Da criatividade, da cognição, da capacidade de se expressar, é fundamental. Bacana demais. E nos seus estudos que fazem essa conexão entre a música e a neurociência, né? O que você tem, que você poderia nos trazer aqui hoje, de relevante, de mais relevante, Viviane? Em que a Pronto. conexão, a combinação, né, a articulação entre música e neurociência pode ajudar, inclusive, na inclusão? Pronto. Então, as pesquisas científicas, né? Elas mostram que a música, ela é o fazer humano mais complexo que existe do ponto de vista cerebral, né, neurológico. Porque a música, ela exige muitas conexões do cérebro, né, e diálogo entre muitas áreas diferentes do cérebro, né? Então, a gente tem áreas motoras, né, por causa que você vai tocar o instrumento, então você vai mexer, você tem que planejar esse movimento, né?
vai exigir áreas sensoriais da percepção do corpo, porque se você vai tocar um instrumento, você tem uma postura específica, né? Você vai cantar, você tem que perceber como é que você está colocando a sua voz para poder afinar. Então, isso é esquema corporal, né? Ela exige questões relacionadas à cognição, né, ao raciocínio, à visão, porque você olha a sua mão tocando, você olha o amiguinho tocando, você olha a partitura, se você souber ler partitura, exige toda uma questão cognitiva, né, da decodificação dos símbolos da partitura, enfim. E também toda a questão do sistema límbico, que é a parte emocional. Né? Então, toda a parte química, né, de serotonina e do sistema de recompensa do cérebro é acionado quando a gente está ouvindo e principalmente tocando música, estudando música. Então, isso tudo funciona junto ao mesmo tempo. Então, acaba dando um grande boom no cérebro, né? É uma gasolina muito boa aí para o desenvolvimento neurológico. Ah, bem bacana. Pessoal, essa Viviane Louro, ela é doutora em neurociências e também professora da Universidade de Pernambuco, né? Bem bacana a questão da musicalização, mas muitos professores têm receio de trabalhar com a música por questões metodológicas, porque nós sabemos, né, Vivi, que a questão da intencionalidade pedagógica, para não cair no vazio, é bem importante quando você faz a aplicação da música dentro de um estabelecimento ou de um contexto de aprendizagem, não é mesmo? Sim. Então, a gente precisa saber separar as coisas, né? Porque, assim, todo mundo pode usar a música, né? No contexto, enfim, pedagógico, terapêutico, não importa, né? Então, você pode ser um professor de escola infantil ou um professor da escola que gosta de colocar música enquanto os alunos estão fazendo lição, ou que gosta de, enfim, ajudar os alunos a aprender algum conteúdo criando músicas com rima, enfim, né? Eu acho que a música ela pode e deve ser usada em qualquer contexto e pode ser usada por qualquer professor. Agora a gente tem que saber a diferença disso para uma aula de música de fato, né? Porque também existe uma fantasia muito grande que assim, se é para criancinha, para bebês ou para criança bem pequena, qualquer um pode dar aula de música, porque é só cantar musiquinha e tocar no tambor e soprar a flautinha. E não é bem assim, né? Assim como não é qualquer pessoa que consegue alfabetizar uma criança, não é qualquer profissional que tem o conhecimento técnico e metodológico para ensinar música ou utilizar a música de uma forma bem sistemática e que vá funcionar, né, para crianças ou adolescentes. Então, aí, de fato, a gente precisa de um professor de música, que no caso seja licenciado em música, porque existe esse curso, né, de licenciatura em música, é o curso que eu dou aula lá na Federal. Então, a gente tem que saber diferenciar isso para também não cair nessa coisa superficial de achar que todo mundo pode dar aula de música, né? Ah, bem bacana. Inclusive, nós teremos aqui no sábado, às 17h30, uma professora de música, licenciada em música, que é a professora Débora Munhoz Barboni. Eu até comentei aqui outro dia, Vivi, eu sou muito grata a Débora por muitas coisas, especialmente por ela ter indicado você. Ela disse, olha, lá atrás nós perguntamos, nós queremos uma pessoa que seja referência em artes, música e inclusão. Ah, então é a Viviane Louro, não tem outra. Eu conheço ela, muito legal, o trabalho dela é maravilhoso. É bacana, vai estar aqui, pessoal, né, dando aqui dicas, né, de como você pode fazer, logicamente, de uma forma, né, bem preparada, bem planejada, a aplicação de música em atividades pedagógicas no contexto da educação infantil e também dos anos iniciais do ensino fundamental. Viviane, nós estamos aqui discutindo essa questão da educação integral, estivemos aqui com Frederico Bertolini, que até vai voltar nesta sexta-feira para complementar o curso, né, sobre educação integral comunitária. Uma questão que tem aparecendo são as polarizações, radicalizações. Não sei se é impressão minha, né, se tem algum tipo de correlação, mas a minha impressão é que a pessoa que está imbuída na arte, na música, ela tem mais defesa contra esses processos de radicalização. Será que eu estou enganado?
Olha, infelizmente eu acho que você está enganado. Depende, né? Eu acho que assim, a gente vive, né, no mundo e não tem como não ser afetado pelo mundo, né? Então, vai depender muito da sua criação, da sua cultura, das suas crenças, para a pessoa ser mais ou menos afetada, né, por essas questões. Eu que convivo com o pessoal da arte, da música, não sei, eu sinto também a mesma polarização dentro da arte, sabe? Gostaria que fosse menos, para falar a verdade. É interessante isso, né? No contexto que eu vivo, assim, eu vejo as pessoas da arte mais maleáveis. Mas a música tem esse poder de tornar a pessoa mais maleável, Viviane? Mas maleável em que sentido? No sentido de o seguinte, de extrapolar às vezes, né? De não ser tão racional, Eita, travou aqui. Fala de novo. mais maleável, mais plasticidade, no sentido de mais empatia, de mais sensibilidade. Um espectro mais amplo de sensibilidade. Eu acho que seria isso. Sim, em princípio, sim, né? A arte ela vai mexer justamente com a expressividade humana, né? Então, na arte a gente pode se expressar, a gente pode criar em qualquer manifestação artística, né? Não só na música. Então, a gente tem a capacidade na música, por exemplo, acho que na música, na dança, no teatro, né? A gente tem a capacidade muito de fazer coisas com outras pessoas, de tocar com outras pessoas, né? E essa coisa da coletividade é muito importante para viver em sociedade. A gente vive num mundo que anda extremamente egoísta, né? E por mais que a gente tenha a impressão que estejamos todos conectados, eu tenho muitos amigos, porque eu falo com todo mundo o dia inteiro no WhatsApp, as pessoas estão muito sozinhas, né? Porque uma coisa é a tela do celular, outra coisa é a vida real, né? Então, na tela do celular, a pessoa me encher o saco, eu vou lá e bloqueio, eu desligo, não respondo. Na vida real, né? Se eu tô numa sala de aula, eu tô num grupo e a pessoa encheu o meu saco, eu não posso bloquear ela. Eu tenho que continuar convivendo. Às vezes eu vou ter que tocar com ela até o final do semestre. Então, quer dizer, né? Então a música, a arte, ela proporciona essa possibilidade dessa interação em grupo. Isso é muito, muito importante, principalmente na infância, né? E, de fato, ela vai acabar trabalhando muito com as questões da expressividade, do emocional. E eu acho que, sim, a arte talvez seja um dos maiores e melhores caminhos para que a gente tenha essa sensibilização e construa, né, esse comportamento mais empático na Ah, sociedade. bem bacana. Pessoal, essa aqui é a Viviane Louro. Ela é professora da Universidade Federal de Pernambuco e doutora em neurociências. Viviane, no que tange à inclusão, que hoje é uma questão das mais importantes no campo da educação, como que você avalia o cenário da educação brasileira em termos de inclusão? Olha, eu não sou uma pessoa otimista, então eu acho que ainda está bem ruim, no sentido de que, assim, falta muito para chegar num lugar que a gente possa chamar de razoável, entendeu? Então, eu acho que, assim, tem leis, tem cada vez mais as pessoas estão conscientes de que isso é importante, as famílias das crianças com deficiências estão mais engajadas, mais conscientes, buscando seus direitos, né? Os professores têm falado cada vez mais disso. Então, assim, isso tem se falado mais nas redes sociais, na televisão. Então, assim, a gente percebe que existe um movimento em relação a isso, que é muito maior do que antes. No entanto, em termos de capacidade técnica e de recursos das escolas e de construção de um pensamento de fato inclusivo, eu acho que está muito longe da gente chegar, né? Porque eu estou sempre falando, a gente, primeiro, ninguém faz inclusão sozinho, né? Então, entrou um aluno com deficiência na minha aula, ele não é meu aluno, né? Ele é aluno da escola. Então, a escola toda tem que se envolver para que seja possível a inclusão, né, desse aluno. E para isso a gente precisa de formação continuada de professores, a gente precisa ter tempo para estudar o caso,
para pesquisar, entender a questão daquele aluno, das dificuldades de aprendizagem que ele tem, né, das necessidades de adaptação. Isso exige tempo, isso exige dinheiro, porque tenho que estudar, às vezes eu tenho que comprar um livro ou fazer um curso, né? Exige muitas reuniões pedagógicas para a gente pensar no coletivo. Não adianta eu, na minha aula, fazer uma adaptação linda, maravilhosa, e em todas as outras aulas a criança ficar jogada no canto, né? Não adianta os professores fazerem uma inclusão, assim, pensarem sobre isso, e aí essa criança sai para ir para o recreio e sofre bullying, entendeu? Então, quando a gente pensa em inclusão, a gente tem que pensar no contexto da escola toda. Então, a gente tem que formar, ou pelo menos dialogar sobre isso com todo mundo. Né? Então, eu digo, a inclusão não é só o professor, o coordenador, a pessoa da cantina, a pessoa que limpa, o porteiro, o tio da perua, todas as crianças, as famílias das crianças, que às vezes as famílias ficam incomodadas de ter um aluno com deficiência com o filho delas, porque atrapalha a aula, entendeu? Então, quer dizer, inclusão exige uma mudança de pensamento sistêmico. E a gente não vê isso acontecer. Fica uma coisa assim, você tem um aluno autista, entendeu? E aí o professor muitas vezes fica sozinho, tem que se virar com um monte de outras crianças, não tem tempo, entendeu? Porque ele tem que dar aula de manhã, de tarde, preparar aula à noite para 200 crianças, e ele não consegue ter tempo para se dedicar ao caso específico do aluno, que acaba exigindo mais da gente, entendeu? Então, nesse sentido de mudança de estrutura do sistema, da escola em geral, do diálogo com a família, enfim, dessa conscientização que a gente tem que mudar o sistema de ensino para trabalhar a inclusão, eu acho que está muito ruim ainda, né? Mas é isso, a gente está caminhando, né? A gente começou a falar realmente de inclusão no mundo, no Brasil pelo menos, a partir de 1981, que foi o ano da pessoa com deficiência, que foi quando teve o primeiro censo no mundo. Em todos os países fizeram um censo para ver quantas pessoas com deficiência tinham. Aí, a partir daí, que começou a se pensar, nossa, tem muita gente, né? A gente não pode deixar elas no cantinho, vamos ter que fazer alguma coisa. E começou a se pensar sobre isso, começaram a surgir as leis, os movimentos sociais e tal. Então, a gente está falando disso exatamente há uns 40 anos, né? Na sociedade aqui, vamos pensar no Brasil, pelo menos. Então, quando a gente pensa 40 anos na vida de alguém, é muito tempo, né? Mas quando a gente pensa 40 anos na construção social, né, de todo um pensamento social, é nada, né? Então a gente ainda está no comecinho de falar e pensar sobre isso, né? Então, entendendo que a gente está começando a engatinhar, acho que estamos indo. Agora, entendendo que o que deveria ser feito, onde nós deveríamos estar, eu acho que a gente está muito longe ainda. Legal, muito bem, Viviane. Viviane Louro, pessoal da Universidade Federal de Pernambuco. Ela que é doutora em neurociências. E havia, né, no pensamento liberal, uma ideologia de que as coisas iriam melhorar continuamente, que tudo ia melhorando com o tempo, que nós estaríamos caminhando, né, em direção ao mundo melhor. Só que não. Nós estamos vendo, por exemplo, Vivi, em relação à educação para a diversidade. Não é? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância da educação para a diversidade. Sim. Então, é aquilo que eu sempre digo. Quando a gente pensa em inclusão, a gente não deve pensar na pessoa que tem deficiência somente, né? Inclusão todo mundo precisa. Todo mundo precisa, né? Quando começa para a escolinha lá no prezinho, tem que ser incluído. Todo mundo, quando sai da faculdade, tem que ser incluído no mercado de trabalho. Então, assim, inclusão é uma coisa importante para todo mundo. E a gente está vivendo num mundo, né, em que cada vez mais a gente está lidando com a diversidade, né? Então, a diversidade não só das pessoas com deficiência e transtornos, mas a gente tem uma diversidade de gênero, né, que tem vindo à tona ultimamente. Não que isso nunca tenha existido e surgiu agora. Não, isso sempre existiu, mas sempre esteve trancado, porque as pessoas não podiam se manifestar. Então, agora está tendo mais movimento sobre isso, né? Então, a gente tem uma diversidade de gênero, uma diversidade religiosa, cultural. Tudo isso tem que ser considerado. Então, todas as pessoas precisam ser respeitadas em sua particularidade, digamos assim, né?
E aí a gente precisa trabalhar muito ainda para conseguir ter uma escola aberta a essa diversidade, né? Para se ver que o Trump entrou agora lá no governo e já começou a dar muitos problemas, né? Porque agora, enfim, vai todo mundo tem que ir embora e só existe homem e mulher, acabou, ponto. Então, quer dizer, é toda uma luta de uma vida para conseguir um negócio e aí tem um retrocesso, porque certas pessoas que estão no poder não, né? Enfim. Então é complicado. Eu acho que a gente está vivendo nesse momento de resistência mesmo contra esse tipo de pensamento muito ortodoxo, muito ultrapassado. Muito bem. Viviane, eu considero que você é uma pessoa que tem uma formação intelectual completa. Considero, por exemplo, o Saviani, né, com quem estivemos até agora há pouco, também é uma pessoa, um intelectual com uma formação, né, completa. E é interessante isso, pessoal, porque o ideal da educação integral é promover ações, né, ações com intencionalidade pedagógica, para que a pessoa alcance a sua plenitude mesmo. Não é a perfeição, mas uma plenitude. A pessoa se desenvolveu plenamente. Quando você encontra, por exemplo, com uma pessoa que não consegue nem falar direito, fica gaguejando, ou então se encolhe todo diante de você, você vê que tem um problema ali, que a pessoa não se desenvolveu, que ela está, não é, meio que tórrida ali, meio que encolhida. E é interessante que um outro pensador também que eu considero, Viviane, uma pessoa extraordinária, com uma formação intelectual completa, e que foi muito importante no campo do direito, é o Hans Kelsen. Ele escreveu um livro chamado A Essência e o Valor da Democracia, na Alemanha, não é? Nos anos 30, no começo dos anos 30. Depois teve que fugir com o nazismo, foi vítima porque ele tinha ascendência judaica, aquela coisa toda. Mas depois, já, né, radicado dos Estados Unidos, e já se aposentando nos anos 70, ele deu uma última aula. Aí perguntaram para ele assim, Kelsen, para você que escreveu tanto sobre direito, sobre justiça, o que é justiça? Aí ele falou uma coisa bem interessante, sabe, que joga luz nessa questão da diversidade. Ele falou assim, olha, eu não sei dizer o que é justiça, não é? Porque cada pessoa tem uma noção de justiça, né, Viviane? Mas eu posso dizer o seguinte, o que é justiça para mim? Para mim, justiça é tolerância. Então, nesses tempos de intolerância, Viviane, nós temos um problema de justiça, não é mesmo? Ou seja, injustiças sendo perpetradas, não é mesmo? Não, total, eu concordo plenamente, né? Intolerância e uma total falta de respeito, porque eu sempre falo para os meus alunos assim, eu dou uma disciplina, né, de inclusão tal aqui, e sempre falo, ninguém é obrigado a gostar de ninguém no mundo, entendeu? E, não, e essa coisa, eu não tenho preconceito, é mentira, todo mundo tem. A gente é criado numa sociedade que é misógina, machista, racista, homofóbica, capacitista, psicofóbica, então não adianta. A gente tem preconceito, muito. Né? Então, eu acho que assim, a nossa busca, ainda mais como educadores, é primeiro perceber essas questões na gente, né? Tentar repensar, tentar questionar, mas mesmo assim, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas a gente é obrigado a respeitar as pessoas, né? Então as pessoas falam muito aquela coisa assim, nossa, eu não, sei lá, não aceito o casamento gay. Tá, então você não case com uma pessoa do mesmo sexo que você, pronto. Né? Então eu não aceito e quero que o outro não faça. Então isso que é o absurdo, né? Então eu sempre falo para os meus alunos, né? Sei lá, você tem uma religião X e você vai ter um aluno de uma outra religião totalmente diferente e de repente para você, nossa, é o cúmulo do absurdo, do errado. Ok, você não precisa achar maravilhosa a religião dele, mas no momento que ele é teu aluno, tu precisa dar uma aula para ele igual, você não pode tratar ele diferente, entendeu? Então, a gente tem que saber separar o particular do público, né? Não é tudo no mundo que me agrada, não é todas as pessoas do planeta que eu gosto, nem com as com quem eu trabalho, nem os alunos que eu tenho, são todos os que eu, nossa, acho super me dou bem. Não, mas assim, eu tenho que ser minimamente ética, né? E minimamente respeitosa com a diversidade. Então, eu acho que é aí que a gente tem que ficar, é nesse lugar, não é num lugar, como é que eu posso dizer, romantizado, devemos amar a todos, entendeu? Por mais que assim deveria ser, né? Jesus mandou a gente fazer isso, mas a gente está muito longe de conseguir fazer isso.
Mas, assim, amar a todos eu acho que a gente não consegue, mas respeitar a gente precisa. Exatamente. Nós postamos aqui, né, outro dia, uma frase do Sérgio Mário Cortella, né? Mário Sérgio Cortella, né? Que é o seguinte: ah, eu não preciso gostar de todas as pessoas, mas preciso respeitá-las, né? Eu acho que é uma frase simples, mas que já diz tudo, né, Vivi? E uma coisa interessante, Vivi, você falou aí também que nós temos preconceitos, né? Eu gosto muito de lidar com esse cientista, assim, tipo a Vivi, é uma cientista, né? Então ela não tem muito preconceito, fala, né, umas coisas com mais objetividade. Porque já reparou que a gente é cheio de defesas, né? Ela não, ela vai. É interessante isso, pessoal, porque na literatura, essa estratégia de tentar produzir o pensamento limpo, como o da Vivi, aparece num livro chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. O que ele faz? Para ter uma pessoa com pensamento claro, com ideias claras e distintas, aqui é lá Descartes, né? Como a Viviane, o que ele faz? Ele matou o narrador da história. O narrador da história é um morto, um defunto. Então, como ele não tem interesse mais com nada, né? Já está lá no além, ele tem a boca e tem a língua solta. E vai contando uma história, assim, é fantástico. Quem não lê esse livro ainda, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Eu acho que é um dos melhores livros já produzidos em língua portuguesa e também em qualquer língua, né? Bem bacana esse livro. E tem um carinha bem interessante, Vivi, chamado Jürgen Habermas. Ele fala o seguinte, que tem a ver com o que você falou, que eu achei genial. Ah, a gente fala que não tem preconceito, tem sim, né? Quase que eu nunca ouvi alguém falando isso. O Habermas fala o seguinte, olha, as distorções, os desequilíbrios, né? A desigualdade, a injustiça, ela está, né, imbuída, ela penetrou na própria linguagem. Então, os próprios referenciais com que a gente usa para comunicar com o outro e com a gente mesmo já estão contaminados. Não é engraçado isso? Então, assim, a linguagem, e tem expressões aí super, né, desrespeitosas na própria língua que vão passando. Ah, isso é coisa de preto, esse tipo de coisa, né, que a pessoa fala até sem pensar, mas que vão, né, se sedimentando na linguagem, Viviane. E, veja, se a linguagem está contaminada de distorções, imaginem, pessoal, as redes sociais. Nós não vilanizamos as redes sociais. Tanto é que nós estamos aqui lutando para fazer algo diferente. Eu conversei mais cedo com o Saviano e ele falou, eu não estou nas redes sociais porque eu acho difícil para mim lidar com tanta desinformação e tudo, né? E eu falei com ele, ele falou, mas vocês da rede pedagógica estão lá como contraponto, né? Como resistência, fazendo debate, diálogo. É isso que a gente está fazendo aqui. Nós não somos obrigados a seguir a correnteza. E, Viviane, se a linguagem está contaminada, imagine então as redes sociais. E se a pessoa não estiver preparada para sobreviver, né, neste mundo, nesse pantanal que é as redes sociais, é muito bom, tem muita coisa boa, mas também tem coisas perigosas. Aí eu te pergunto o seguinte, porque os algoritmos e as grandes big techs, elas conseguem manipular as pessoas porque conhecem o nosso cérebro, né? Ainda mais agora com IA. Então, sabendo dos nossos pontos fracos, né, acaba que os algoritmos vão nos manipulando. Por exemplo, coisa que se vê o tempo todo na internet, que é uma coisa, né, até degradante, né, e que aparece para crianças, né, fotos de mulheres nuas, seminuas, né. Outro dia aqui na rede pedagógica, todo dia, todos os posts, comentários, mulheres ali, né, nuas, fazendo comentário, não sei se era robô, o que era, mas veja, eles estão usando de tudo que está ao alcance para poder, ao final das contas, né, arrancar dinheiro das pessoas. Então, você, Viviane, que é neurocientista, como que a gente pode, a partir da educação integral e das neurociências, se proteger neste pantanal onde a linguagem está contaminada, onde as redes sociais estão contaminadas, em que, né, a degradação ela vai se expandindo de uma forma bem perigosa. Sim. É uma questão complexa, porque de fato a gente está nesse mundo, assim, não tem como viver alheio ao mundo, né? Não tem como.
Eu teve uma época, por exemplo, que eu tirei Instagram, Facebook, tirei tudo de rede social, entendeu? Mas, por exemplo, eu trabalho assim, dando palestra também, curso para professores, agora estou criando uma especialização. Então, assim, eu preciso divulgar as coisas também, né? Então, assim, aí acabei voltando, mas é uma questão, acho que, de conscientização, entendeu? Eu coloquei, por exemplo, eu, para mim, na minha cabeça, que as minhas redes sociais é para divulgar as coisas que eu faço de trabalho, assim, né? E para, enfim, colocar foto dos meus cachorrinhos, e é isso, né? E eu parei com essa coisa. Antes eu tinha essa coisa de comentar, de pôr coisas polêmicas, e assim, e aí você vê que você tenta apagar o fogo com gasolina, né? Você vai pondo mais lenha na fogueira, e isso estressa a gente, isso causa inimizade. Então, por exemplo, é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça que eu não vou fazer mais. Então, dificilmente eu comento coisas, e esses dias foi até engraçado. Uma pessoa entrou no meu Instagram e falou, e foi falar comigo assim lá nas mensagens, falou assim: ai, nossa, eu ouvi falar muito de você, vi umas coisas de você no YouTube, tal, suas, e vim aqui nas redes sociais para te seguir. Aí eu comentei com ela, eu falei assim, que legal, obrigada, mas assim, na minha rede social você só vai ver meus cachorros, entendeu? Meu cachorro, meu gato, mais nada. E aí ela deu risada e falou assim, poxa, eu pensei que você era uma influencer, que não sei o que. Eu falei assim, não, eu tô fora disso, entendeu? Eu não porque assim, eu não tenho tempo para fazer essas coisas, tanto que eu trabalho, né? E eu realmente não acho isso saudável, né? Então eu acho que a gente tem que se policiar nesse sentido a gente e principalmente quem tem filho, né? Os pais têm que ter consciência mínima do quanto é prejudicial as telas para as crianças, principalmente as crianças pequenininhas, entendeu? Isso daí assim destrói o cérebro das crianças. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Agora, isso tira, isenta a pessoa, por exemplo, o fato de eu não estar muito assim nas redes sociais, tal, não faz com que eu seja totalmente a parte das coisas, porque, por exemplo, eu gosto muito de ficar vendo vídeo de bichinho, essas coisas, e assim, às vezes quando eu vejo, passou 2 horas e eu fiquei lá vendo, e eu devia estar dormindo, entendeu? Porque eu acordo cedo. E aí eu já vejo que eu acordo super cansada no outro dia, porque eu não dormi direito, porque eu fiquei lá no Instagram. Então, assim, não é porque eu estudo sobre isso, tenho consciência, estou tentando não me envolver com isso, que eu também não seja viciada, entendeu? Todo mundo é assim, né? Como todo mundo tem preconceito, todo mundo é dependente das redes sociais, ou pelo menos assim, utiliza muito. Então é um trabalho de consciência mesmo, que vem com o tempo, eu acho. Ah, bem bacana, Viviane. Outro dia brincando, sabe, aqui com o professor Lino de Macedo, que falava sobre as dimensões da personalidade, né? Uma educação integral, ela precisa dar conta, corresponder a todas as dimensões da personalidade, né? O que a pessoa é. Aí, brincando aqui com ele, Viviane, eu falei, olha, para decorar essas 5 dimensões, né? Eu inventei aqui uma frase, né? E a frase é a seguinte, né? Acho complicado ficar sem conhecimento. Acho complicado ficar sem conhecimento. Esse acho aí, né, é a dimensão afetiva. Complicado, dimensão cognitiva, né? Ficar, dimensão física, né? Sem, seria, né, a dimensão social, né? E conhecimento, que é a cultura. Ah, então decorei, olha só. Afetivo, né? Cognitivo, físico, social e cultural. E é interessante, Viviane, porque você trabalha com isso, que é a psicomotricidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, né, a psicomotricidade à luz dessas 5 dimensões da personalidade. Sim. Bom, então, como eu já falei outras vezes até aqui, né, nós somos seres biopsicossociais. Então, a ideia do bio, né, que nós temos uma instância que ela é biológica, ela é matéria, física, corpo, né? Nós temos uma instância que é psico, né, psicológica, emocional e social, no sentido justamente do social, e que a cultura, para mim, está inserida nesse social, porque não existe cultura se não existir grupo que a produza. Então, eu entendo a cultura e o social como atreladas, né? Então, assim,
a própria psicomotricidade vai falar sobre isso, né? Que não tem como dissociar o emocional do psicológico, né? Quer dizer, o emocional do cognitivo e do biológico, né? Essas três instâncias nossas, emocional, cognição e como é que fala? O emocional, a cognição e o corpo, né? Elas são uma coisa só, na verdade, né? É didático essa coisa que a gente faz. Ah, é emocional, é físico. Isso é meramente didático para a gente conseguir dialogar. Mas na prática não existe essa diferença. Nós somos uma coisa só que depende da cultura. Não adianta, né? A gente não está dissociado. A gente nasce em algum contexto, seja o que for. Pode ser o mais terrível do mundo, mas ele existe. É ali que a gente nasce. Então a gente vai ser bombardeado por esse contexto. E isso vai moldar, vai ajudar a moldar toda essa estrutura biopsicológica que eu tenho, ou neuropsicológica, né? Ou psicomotora, a gente pode chamar do que quiser. Então, é isso, tá tudo integrado. Por isso que, volto a dizer, educação integral, ela vai existir a gente pensando nela ou não, na minha concepção, entendeu? Porque mesmo que eu fale, não, eu não me importo com educação integral, eu só quero ver a minha disciplina aqui. Não é possível, porque quando eu estou dando uma aula, eu estou dialogando com a questão emocional dessa criança, com a história de vida dela, com a cultura, com a cognição que ela tem, com o cérebro que foi construído dentro de um todo. Então, não existe essa possibilidade de separação, né? É verdade. Bacana demais, né, pessoal? Estamos com Viviane Louro aqui, ela que é doutora em neurociências e professora da Universidade Federal de Pernambuco. Nessa questão das 5 dimensões, é interessante isso, porque a Fabiane Gontijo, que esteve aqui com o curso de Educação Integral Digital, trouxe 4 dimensões, a Viviane falou em 3, as 5 são as do Piaget, porque ele separa, né? Ele fala, olha, a social seria mais as interações, né? Na comunidade, na família e tal. E o cultural seria mais já, na verdade, os costumes, né? A produção artística e tal. Mas, assim, é o que disse a Viviane. E também até repetiu o Kelsen aqui, que ele é do direito, ele fala assim, Viviane, olha, o direito é um só tem um direito. Ah, mas o civil, o penal, o administrativo, né? O internacional, olha, é só para fins didáticos. Né? Isso, igualzinho você, Viviane. Ele separa para entender melhor, mas na verdade tudo é unitário, né? A pessoa é unitária. Então essa questão de você decompor a pessoa em dimensões é apenas uma estratégia didática que não tem o condão, né, de separar, de seccionar a pessoa. Viviane, a psicomotricidade dentro da escola, você acha que ela é bem atendida com o tipo de currículo que nós temos hoje? Ela é bem abordada na educação infantil, no ensino fundamental? Eu acho que assim, na educação infantil, em que tem uma questão que é muito mais lúdica, né? É muito mais afetiva, é muito mais próxima da realidade da criança, eu acho que até ela é melhor, né, do que quando a criança vai para alfabetizar e eu já acho que já deu tudo errado, entendeu? Porque né, o processo todo de escolarização, de alfabetização, ele infelizmente nos moldes da educação que a gente tem hoje, da maioria, né, não são todas as escolas, existem muitas escolas democráticas, escolas que têm outras abordagens, mas a grande maioria ainda tem aquela abordagem que, assim, entrou lá para primeiro ano, né, que vai começar a alfabetizar, pronto, você amputa o corpo da criança, ela tem que ficar sentada 4 horas e fazendo lição. Né? Então, aí, de novo, a gente não, quando faz isso, a gente não está pensando nesse integral, porque a gente está pensando nesse cérebro como algo só cognitivo, que a criança vai prestar atenção e fazer. Né? Sendo que a gente aprende a partir da imitação, a gente aprende a partir do corpo. Né? Então, eu preciso explorar esse corpo no aprendizado desses conteúdos também mais acadêmicos. Né? E isso pode e deveria ser feito até na universidade, entendeu? Porque esse corpo está comigo desde sempre. Então, não existe assim, agora eu só vou pensar, agora eu vou usar o corpo. A gente, né? A gente é uma coisa só. Então, eu acho que a escola ainda é muito amarrada, né? E não pensa nessa integralidade.
engraçado, talvez tenha até uma base, um fundo religioso isso, Viviane, porque as pessoas acham, né, que o trabalho, por exemplo, tem que ser sofrimento, né? Olha Sim, que coisa interessante, né? Até a palavra trabalho, né, que vem de italiano, que era um aparelho de tortura mesmo, né? Então, o trabalho é tortura. Ah, para eu ser remunerado, tem que sofrer. Ah, para eu aprender alguma coisa e crescer na vida, eu preciso sofrer, sofrer muito, né? Porque realmente o professor José Pacheco é o inimigo mortal da sala de aula, porque em grande parte, realmente, com muitos professores, é assim mesmo. Você coloca o aluno na cadeira, fica ali horas sentado, é uma tortura. Eu conheci um professor, Viviane, que ele dava a mesma aula todos os anos. Eu descobri isso porque teve um colega meu que foi reprovado 3 vezes com esse professor. Ele foi reprovado 3 vezes e acabou desistindo. No segundo ano do ensino médio, desistiu da escola, falou, não consigo, só tinha uma turma de segundo ano naquela cidade. Ele desistiu, saiu da escola. Era chatíssimo a aula do professor. Ele tinha os mesmos planos de aula todos os dias. E é curioso porque o rapaz não conseguia fazer, até as provas eram as mesmas, sabe? Mas o rapaz travava ali e não conseguia, né? O aluno não conseguia fazer as provas, sabe? Então, realmente, a aula, a escola, a educação, isso não tem nada a ver com o sofrimento, né, Viviane? A psicomotricidade eu acho bem interessante, porque ela coloca acento no aspecto lúdico, não é mesmo? sim. No lúdico e no emocional, né? No sentido de que eu preciso querer fazer aquilo, né? Na psicomotricidade a gente pensa assim, querer fazer, saber fazer e poder fazer. É a tríadezinha aí. Então, o carro-chefe é o querer. Se eu não quero, se eu não gosto, se eu tenho medo, se eu me sinto mal, eu não vou querer fazer. E aí, então, o aspecto do saber, que é a cognição, e do poder fazer, que é o corpo, a ação, já bloqueia tudo, entendeu? Então, eu concordo plenamente, a gente ainda tem uma cultura romantizada de que o aprendizado é sofrimento, né? E na arte, eu que sou da arte, gente, isso aí é tão absurdo, é tão potencializado. Aquela ideia de que, nossa, o verdadeiro artista é o que quase morre de overdose, entendeu? É o que sofre loucamente de depressão, porque o processo criativo, então é solitário, então é a dor da vida, da alma, então fica nessa coisa, né? Você vê, por exemplo, bailarinas, assim, nossa, quanto mais o pé delas é danificado por causa da questão da sapatilha de ponta, mais elas são glorificadas, né? Então existe essa coisa da dor, do sofrimento para chegar em algo, tarará. Eu mesmo tive um pouco essa criação, né, de ter sido da arte muito tempo, e eu tô fora disso há muito tempo já, desse tipo de pensamento, e eu sempre falo pros alunos, até lá na faculdade, falo, gente, ó, pra mim, o principal objetivo de eu dar aula é me divertir. Começa por aí, porque eu preciso gostar de dar aula, eu preciso querer estar aqui para minha aula ser boa. Então, assim, eu entro na sala de aula para me divertir em primeiro lugar. Aí a gente pode, eu, né, vou passar as informações que eu tenho e tal, mas a gente vai construir coletivamente. Então, é, essa coisa do sofrimento, ela tem que passar longe do ambiente de sala de aula, né? Então, aprender precisa ser legal, precisa ser divertido. Isso não significa não ter responsabilidade, não ter cobrança, não é isso, né? Mas é como que você leva a coisa, né? Então, eu acho que o Tião Rocha que fala, eu sou louca pelo Tião Rocha, né? Que é um educador também brasileiro maravilhoso. E ele sempre fala assim, olha, criança adora aprender. O que criança não gosta é de estudar. Aprender a gente gosta. O que a gente não gosta é do processo chato do estudo. Que, infelizmente, uma hora ou outra a gente tem que passar, sentar e estudar. Não tem como. Né? Tem uma parte assim de disciplina que precisa ter. Mas até esse processo de estudo pode ser mais leve. Né? E aí isso vai também de didática, também de professor. Né? Então, por exemplo, nas minhas aulas, eu não acho que eu sou a melhor professora do mundo, não é isso. Mas nas minhas aulas, por exemplo, eu não trabalho muito com textos acadêmicos, eu indico para eles textos legais para ler. Mas, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com filmes, trabalhar com documentários, principalmente filmes, entendeu? Então, só para dar um exemplo. Então, eu estava falando lá numa das aulas sobre
educação inclusiva, e estava falando sobre transtornos psiquiátricos, e estava falando sobre a construção da personalidade, da neurociência, um assunto super complexo, bem na época que saiu o filme do Coringa. Eu assisti o filme e fiquei, assim, embasbacada. Eu falei, gente, esse filme é um compêndio de neurociência, entendeu? Aí eu desmarquei uma aula e fui com a turma toda pro cinema. Falei, pronto, a aula hoje vai ser no cinema. A gente assistiu o filme, depois saiu para comer e ficamos discutindo sobre o filme, sobre neurociência. Ou seja, entendeu? É possível eu dar uma aula super séria de um assunto complexo de uma forma mais leve, de uma forma que dialogue mais com o que está acontecendo no mundo, entendeu? Então, esse dia foi muito legal, não só porque todo mundo se engajou em discutir, em conversar sobre o assunto, isso rendeu outras aulas, como criou mais vínculo entre a turma, entendeu? Eles ficaram falando, nossa, a professora é legal, foi no cinema com a gente, então diminui o medo, é assim, nossa, não, ela é gente boa, ela é tipo a gente, então se eu tiver algum problema, eu posso falar com ela. Então, diminui esse espaço da hierarquia. Então, tudo isso vai fazer diferença no aprendizado, né? Então, é isso, eu acho que o aprendizado ele tem que ser leve e tem que ser divertido, acima de tudo. Para todo mundo, inclusive para o professor, não só para os alunos. Se a gente entra na sala de aula e não sai daquela aula, na minha opinião, né? Se sentindo diferente, enfim, pensando no que aconteceu na aula, no que alguém falou, enfim, e entra e sai mal-humorado, aquela aula para mim não aconteceu, entendeu? Então, eu acho que é isso, a gente tem que se divertir também dando aula e aprender dando aula. Nossa, que bacana, hein, gente? Isso que a Diana está falando, né? Realmente nós temos que virar essa chave, porque nós temos a tendência, até uma questão do próprio cérebro, como a Viviane sabe muito, é doutora nisso, de, né, se instalar em regularidades, né? Criar hábitos, ficar no mesmo nível, né? E às vezes o trabalho se torna uma tortura para você, né? Não, o trabalho tem que ser divertido, tem que virar essa chave. Prepare a aula não só para a sua turma, prepare também a aula para você. E no próprio preparar a aula, se divirta com esse processo. Né? Ah, mas não, olha, se realmente for para você ficar sofrendo na profissão, melhor trocar a profissão. Eu conheci, Viviane, um cara, ele era economista com quase 50 anos, sabe? Ele estava se torturando, ele não gostava daquilo, entendeu? Ele falou, meu, eu quero ser professor. Viviane, ele estudou sociologia, né? Fez a graduação, mestrado, doutorado, virou professor de sociologia. É um dos melhores professores que eu tive. Se divertia, sabe? Na aula. Então, assim, nós precisamos virar essa chave, tirar essa ideia de que trabalhar é sofrer, de que dar aula é sofrer, de que o professor é sofredor. Nada disso. Nós precisamos estar, olha, gente, happy, né? Bem-humorado. Sabe por quê? Porque isso passa para as pessoas. Não adianta fingir, as pessoas sentem. Tem alguma coisa no cérebro que eu não sei o que é. Outro dia, eu estava ali, o meu cachorro estava me olhando, sabe? Gente, o cachorro me entende. Eu fiquei fitando, um olhando para o outro, assim, sabe? Falei, gente, esse caneta, né? É engraçado demais. Se até os animais, gente, têm uma percepção profunda, né? Imagina a gente, o aluno, a criança não é boba, ela vê ali, já bate o olho. E outro dia uma pessoa famosa falou, poxa, que coisa interessante. Eu tenho 64 anos, tenho 40 anos que eu não como pizza, eu faço atividade física, eu cuido de mim, não como gordura, como muitas verduras e tal. E fui diagnosticado com câncer. Fui conversar com o meu médico e ele falou, e a saúde mental? Lógico, se nós ficarmos numa rotina de sofrimento, isso vai somatizar, pode somatizar, não é mesmo, Viviane? Total, total, total. Saúde mental é reflexo da nossa vida, né, no dia a dia. Então, o Cortella fala uma coisa que eu acho muito engraçada, que ele falou um dia que eu assisti uma palestra dele falando justamente disso. Que tinha um amigo também que era muito, cuidava da saúde, era todo assim certinho, perfeito, não come nada errado. Nossa, a pessoa perfeita, entendeu? E aí ele falou assim, nossa, é interessante, porque ele é perfeito, ele tem o corpo perfeito, tudo perfeito, e ele vai ser um cadáver magro, entendeu? Perfeito, né? Então, quer dizer, isso, né? Claro que a gente não tem que descambar,
né? E fazer tudo que gosta na vida. A gente tem, né? Não adianta, tem que cuidar da saúde, tem que, né? Mas a gente precisa ter moderação, né? Também. Então é isso, a gente precisa fazer o que gosta, precisa conseguir ver prazer nas coisas que a gente faz. E se não tá dando prazer, a gente tem que mudar. Alguma coisa a gente precisa mudar. Ah, legal. Viviane, nós estamos chegando aqui ao final. Até me desculpe o nosso atraso. Acabou que a live com o professor Saviano demorou mais do que deveria. Eu queria só mostrar mais uma frase aqui, comentar um autor que é bem interessante. Tem uma frase assim, quase ninguém conhece. Deixa eu ver se eu acho aqui o livro. Tem tanto livro aqui, viu, Viviane? Esse aqui, por exemplo, que eu acho bem bacana, olha, do Tocqueville, Democracia na América. Ele fala de uma interessante. No século XVIII, XIX, ele percebe nos Estados Unidos que havia algo que ele chama de township. O que é township? É um sentimento de empatia mútua entre as pessoas, um comunitarismo. Ele fala que a democracia nos Estados Unidos, ela não nasceu só da lei. Ela nasceu, na verdade, lá nos recantos, não é? Lá nos grotões, na cidade pequena, ali que as pessoas foram se socializando e o espírito da democracia se implantou. Então, a lei veio depois, né, e se sedimentou, infelizmente, né, gente? Isso não está mais, está acabando isso. Mas não achei aqui o livro, não vou te tomar o tempo com isso, Viviane, mas é o seguinte, qual que é a frase? É uma frase do Montesquieu. Olha que coisa interessante, Viviane, porque a gente pensa, não gosto de fazer isso, né? Não gosto de fazer aquilo, né? Ele falou o seguinte, olha a frase, ser livre não é fazer aquilo que se quer. Ser livre é fazer aquilo que se deve querer. Olha só, Viviane. É interessante porque às vezes a gente quer coisas contra a gente mesmo. Mas eu quero. Mas isso aí vai te afundar. Calma. Eu acho que a educação tem que ser tão profunda que ela tem que ir lá no nosso subterrâneo e regular o nosso querer. Querer o que vale a pena querer, né, Viviane? Por exemplo, fumar. Né? Eu quero fumar, mas isso faz bem para você? Então, ser livre, para Montesquieu, não é fazer aquilo que se quer, é fazer aquilo que se deve querer. Sim. Muito legal a frase. Realmente é isso, né? É um caminho árduo de, inclusive, sei lá, de autoconhecimento, né? Eu não, eu vejo, eu hoje tenho 45 anos, eu dou aula desde os 15, na verdade, mas mais oficialmente, assim, desde os 20, né? Então é bastante tempo dando aula. E é muito diferente o meu jeito de ver, de entender e de me relacionar com as questões hoje do que há 20 anos atrás. Então, assim, né, é um processo de amadurecimento, de experiência, e todo mundo passa por isso. Né? Não significa que as pessoas que envelhecem e amadurecem. Tem gente que só envelhece, né? E não amadurece, não constrói nada, porque amadurecer também exige um trabalho, né? Exige um trabalho mental, exige um trabalho de mudança, às vezes, de comportamentos, né? Eu, por exemplo, fiz 15 anos de terapia ininterruptamente, então, é todo um trabalho de, não, gente, eu preciso, né, ser um pouquinho mais saudável psiquicamente para fazer alguma coisa mais decente no mundo. Então, assim, exige um trabalho, uma consciência, né? Mas é isso, tem gente que só envelhece e não amadurece, né? Então é um caminho que eu acho que todo mundo aí tá trilhando, né? E que nós educadores, eu acho que no fundo, apesar de ser uma profissão que ela não é nada valorizada no Brasil, ela é muito desgastante, ela é cansativa, dar aula é algo complexo, porque você não é só a sala de aula, né? É preparar, você é professor 24 horas por dia, 365 dias por ano, entendeu? Não é uma profissão que você faz e vai para casa, né? Você leva trabalho para casa, você leva aluno na tua cabeça, os problemas dos alunos, se você é um professor que se envolve, né? Então é muito complicado e é muito desgastante, mas eu também acho que é muito prazeroso, né? A possibilidade que a gente tem dessa troca e de poder fazer parte da construção da vida de alguém, assim. Então, eu acho que a gente tem que dar valor nesse sentido. É verdade. Gente, então chegamos aqui ao final dessa transmissão. Eu só gostaria de pedir para vocês que vocês fizessem um print agora, né, aqui é um print da tela comigo e com a professora Viviane, e postasse depois nos seus stories para a gente difundir
essa live aqui, eu achei sensacional aqui, tudo que a Viane, né, falou aqui. Eu tenho que me policiar, porque se deixar, eu vou conversando aqui com ela, e a live não vai terminar nunca, né? Porque ela é muito agradável, tem essa energia boa, essa inteligência, né? Consegue falar muito rápido e bem concatenado, né? Poxa, que talento, né? Então, faça um print, vou até mostrar um livrinho aqui do professor Saviani, que é esse Escola de Democracia. Faça um print, tá? Compartilhem nos stories, marquem aí a rede pedagógica, marquem esse perfil em que está vivendo rede de aprendizagem, beleza? Isso aí. Viviane, muito obrigado, parabéns aí, gostei demais dessa prosa com você. E até a próxima. Nós vamos marcar aqui uma live para o lançamento do seu livro, né? Neuroaprendizagem, uma introdução, vai ser divertido demais. Vai ser legal. Estou ansiosa para o lançamento desse livro e agradeço de novo a oportunidade, pessoal. Eu vou falando com você e vou lendo aqui as mensagens e é muito legal esse feedback também das pessoas e dá justamente esse gás para a gente querer continuar, né? Enfim, porque não é fácil essa profissão e a gente remar contra a maré nunca é fácil, né? E nos tempos atuais a gente está remando, nossa, contra um tsunami, não é nem contra a maré. Então, vamos lá, todo mundo, força e a gente pode fazer um mundo melhor aí. Beleza, lá. Eu gosto de você, Vivi. Sueli Gomes, quando... Também. Todo mundo Vai lá. gosta, gente. Vivi, até a próxima. Muito obrigado e parabéns pela live interativa. Obrigada, gente. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Gente, essa Viviane Loura é super simpática, super inteligente, não é uma pessoa, assim, inteira, assim, íntegra, né, no sentido aqui que nós usamos aqui nesse mini curso, não é? Neurociência e inclusão, né? Educação integral visa a formação de pessoas inteiras, né? E a pessoa inteira não é a pessoa que não é atípica, não é a pessoa atípica também é uma pessoa inteira, né? A pessoa inteira é aquela pessoa que encontrou a sua posição na vida, a sua posição no mundo, que é feliz, né? Que é produtiva, que edifica as outras pessoas, né? É você que está aqui nesse horário aqui acompanhando essa transmissão, certamente porque você é uma pessoa inteira. Eu quero mandar aqui um abraço aqui, ó, para Jaqueline Neves 5. Quero mandar abraço aqui também para underline Silvia com Y Ribeiro, a Sueli Gomes com 2 S de underline, que eu já até citei aqui, que comentou bastante. Obrigado, Silvia. Abraço para Eliette Vieira Plateiro. Abraço também para Meli Santos, para Zenilda, Rosana Patrícia, que até escreveu o nome dela ali, Pereira, underline, Geisiane. Olha, cada nome bonito, né? Cada nome maravilhoso. Gente, eu mostrei aqui os livros, até pedi para mostrar mais. Esses livros do professor Saviani, nós vamos sortear 2 exemplares de cada. São 5 livros. Deixa eu ver se eu acho o quinto aqui. Vou mostrando aqui já para vocês. Olha, são 5 livros que serão sorteados aqui no sábado, dia 25. Para você participar do sorteio, você acessa www.redepedagogica.com.br/sorteios e lá você vai ver, tem o link do post oficial, tem as explicações sobre o sorteio. O quinto livro é esse aqui. Ó. Deixa eu mostrar então os 5 livros que serão sorteados. Né? Eu sei que está invertido aqui, mas dá para vocês terem uma ideia, né? Todos autografados, gente. O professor Saviani, desculpa aqui a expressão, é uma gracinha. Ele é uma gracinha, todo organizado, né, sistemático. Olha só, ele vai autografar esses livros assim, com o seu nome. Olha, não tem preço, gente. Ele vai autografar os livros com o seu nome. Depois do sorteio, nós vamos mandar para ele os nomes dos ganhadores. Ele vai autografar e vai mandar para você um recadinho assim e assinar. Aí você pega o livro e guarde. Guarde porque realmente é uma relíquia, né? Ele é muito bom, muito sistemático. Não é? Você pode não concordar com tudo que ele disse, nós não vamos concordar integralmente com nenhum autor, mas ele contribui para o desenvolvimento da educação no Brasil. Contribuiu e vai continuar contribuindo por muito tempo. Tá joia? Então, vou agora citar mais 3 pessoas
nos nomes das quais eu vou cumprimentar, abraçar todas e todos que estão participando dessa live. Olha, Geise, Maria, Oliveira, Márcia Moreira Matos, exclamação, né? Dima de França Andrade, já passei de 3, né, gente? Lemos Vanúzia, olha que nome bonito, Lemos Vanúzia. Rosana Patrícia Ponto da Silva, Maria com H no final, underline, perdi o resto, Bruna, underline, VS 6777. Para todos vocês, um grande abraço. Daqui a pouquinho, quem quiser bater um papo com a Érica, ela vai estar aqui para tirar dúvidas, tá? Para falar dos bastidores aqui. E para mostrar, gente, aqui, ó, nossa, para mostrar o que é isso aqui, ó. Quem ficou curioso para saber o que é isso aqui, daqui a pouco vem aqui na live com a Érica, que ela vai abrir aqui. Nós não sabemos também, tá, gente? A gente também está aqui curiosa para saber o que é isso aqui. Então, até daqui a pouco, pessoal. Tchau. Daqui a pouco a Érica e eu volto amanhã. Tá? Amanhã nós temos, às 19 horas, o professor Federico Bertolini. E nós temos, às 20 horas, a professora Andréia Araújo. Vai ser fantástico, tá, gente? Só tem estrela aqui, a começar por você. Tchau.